dia. Vamos então para mais uma atividade da nossa mostra de divulgação científica. E agora eu tenho o prazer então de convidar a biomédica Giovana, que vai falar um pouquinho para a gente agora. Vou colocar a Giovana aqui. Giovana, seja muito bem-vinda. A Giovana, então, como eu comentei, ela é biomédica, formada pela UFG, e agora está fazendo um mestrado na área de reprodução, né, no laboratório de microscopia associada à reprodução. O nome tem uma coisinha mais aí, né? O mas aí laboratório. Não, mas é isso. Laboratório de microscopia aplicada à reprodução. Só a palavrinha. E então, Giovana, obrigada por ter aceito o convite da gente de falar um pouco. E agora te passo a palavra, tá bom? Tá bom. Então, bom dia, pessoal. Eu quem agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês, né, de uma das linhas de pesquisa do nosso laboratório. Vou entrar aqui no modo apresentação. Agora foi. Então, gente, meu nome é Giovana Amaral e, como a Rafaela falou, né, eu sou biomédica. E hoje o tema que eu separei para falar um pouquinho aqui para vocês é como o período que a gente passa no útero da nossa mãe pode afetar a saúde da próstata em fases mais tardias da vida. Antes de tudo, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória dentro da área da ciência, da pesquisa, porque eu imagino que, já que vocês se inscreveram, né, estão aqui participando dessa mostra, é porque vocês têm interesse, né, de seguir também essa mesma área de pesquisa, né, a área acadêmica. E eu entendo, né, tem um tempinho, né, já que eu saio do ensino médio, mas eu entendo que quando a gente está no ensino médio, muitas vezes a gente não tem ideia, né, de como que faz para se tornar um pesquisador, né? A gente tem muitas dúvidas. Então, eu acho que, falando um pouquinho da minha trajetória, eu posso ajudar, né, vocês, e quaisquer dúvidas vocês podem estar me perguntando, beleza? Bom, aqui eu trouxe uma foto minha que eu acho que é a que eu mais estou cientista, né, aparentando ser cientista. Foi no curso de verão aqui do programa do PPGCB. Eu ainda não estava no mestrado, eu estava na iniciação científica, mas eu já tinha um pouco de domínio de uma das técnicas que a gente faz no laboratório, que é a imunistoquímica, e eu fui apresentar um pouquinho dessa parte para o pessoal que estava inscrito, né, no curso de verão do programa, né, e foi bastante legal. Enfim, eu sempre fui uma criança, assim, um pouco esquisita. Eu gostava muito de ler, muito mesmo. E eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu gostava muito de ler livros que eu achava que eram difíceis para mim. Então, às vezes, eu lia sem nem mesmo entender muita coisa, sabe? Até porque, realmente, né, pela minha idade, minha compreensão, né, era limitada. Mas eu queria, né, ter aquele título de assim, não, eu li esse livro difícil. E eu falo isso porque, pra vocês terem ideia, né, teve uma época que eu tava gostando muito de Percy Jackson, e aí eu inventei de ler a Odisseia de Homero mesmo. Então, um livro bem antigão, e eu li. Não entendi, assim, a linguagem era bem mais complicada, mas eu li. E outro livro que eu tentei ler foi A Origem das Espécies, né, de Darwin. Esse eu realmente não consegui ler todo, porque ele, né, não é um livro, assim, de história, de romance. Já tem apresentação de conceitos, e que realmente, para a minha idade, eu acho que eu tinha por volta de 11, 12 anos na época, eu não ia, né, conseguir entender. Então, acabava ficando chato, né, para mim. Mas isso me gerou um interesse, né, pela vida de Charles Darwin. E teve um dia, né, que eu assisti a um documentário sobre ele. E nesse documentário falava que ele tinha morrido por conta de um ataque cardíaco, se eu não me engano. E não se sabia, né, na época, porque a doença ainda não tinha sido descoberta, mas os pesquisadores atuais, né, aqueles que estudaram a vida de Darwin mais com um aprofundamento maior, acham que ele pode ter contraído doença de Chagas em uma das viagens que ele fez às Américas. E a doença de Chagas afeta, né, de fato, o coração. Só que o efeito mais drástico, assim, é realmente em fases mais tardias, né, da vida. Então, que provavelmente esse ataque cardíaco que ele sofreu
pode ter sido em decorrência, né, da doença de Chagas. E eu também já tinha uma ideia, não sei de onde, que eu queria trabalhar em laboratório. Assim, para mim, eu gostava muito de laboratório, sem nunca ter estado em um, mas né, eu queria trabalhar com isso e na época, né, um curso que eu pesquisei e vi que assim que tinha, né, mais uma maior ênfase na área laboratorial era a biomedicina. Aí eu, né, lá com 12 anos, eu falei assim, não, então eu vou fazer biomedicina, aí depois eu vou virar pesquisadora e vou descobrir a cura da doença de Chagas. Né, bem louca, mas foi isso que eu pensei, gente. Então, foi nessa ideia aí que eu mirei. Aí, em 2017, eu fiz o Enem em 2016, né? Em 2017 eu ingressei na UFG, eu passei em biomedicina, que é a minha turma, a turma 39, e assim, eu tenho um amor muito grande pela minha turma, gente, é realmente muito legal, assim, né? Quando você entra na universidade, e aqui na UFG é bem legal, porque normalmente você segue, você fica com uma mesma turma ao longo dos 4 anos, assim, normalmente todo mundo pega todas as matérias juntos, então a gente estabelece vínculos, assim, muito profundos, muito legais. E eu também, eu não sou de Goiânia, eu sou de Lusiânia, então eu mudei para cá, então tudo isso, né, esse vínculo gerado com eles foi muito importante para mim, né, para eu conseguir me formar, né, porque eu estava longe da minha família. Então, aí em 2017, logo quando eu entrei na graduação, eu tive no meu primeiro período de curso uma disciplina, né, de biologia celular, e um dos meus professores foi o professor Manuel. Eu gostei muito da aula, gostei muito da matéria, né, de biologia celular, e eu gostei muito do professor Manuel. E aí eu lembro que ao final de uma das aulas dele, eu entrei em contato com ele, né, para saber se eu poderia acompanhar as atividades do laboratório, né, sem ter algum vínculo com o laboratório, né, formal. E aí eu fui acompanhar algumas atividades que eu gostei, né? Então, eu acabei ficando ali no laboratório mesmo. Eu fiz 3 iniciações científicas no mesmo laboratório, também sob a orientação do professor Manuel. E aqui eu trouxe uma fotinha de algumas pessoas do laboratório, né? Não tem todos os integrantes, alguns, inclusive, né, já saíram aqui do laboratório. Mas, assim, também são pessoas incríveis. E foi isso, gente. Foi a partir desses anos que eu fiz, né, de iniciação científica, que eu vi que eu queria continuar nessa área, né, que me levou também a prestar um mestrado. Hoje em dia eu pesquiso, a gente usa uma linhagem, né, de roedores, né, que são os ratos SHR, que eles desenvolvem espontaneamente hipertensão arterial, mas que provavelmente por causa disso eles também desenvolvem hiperplasia prostática. Então, no meu projeto a gente vai tentar piorar essa hiperplasia, ver se a gente consegue chegar a um câncer de próstata, e a gente vai tratar com um hormônio que é a progesterona, o hormônio esteroide, né? E a gente vai ver se tem algum efeito benéfico, se garante ações antiproliferativas e tudo mais. E quanto à parasitologia, né, a doença de Chagas lá, que eu queria descobrir a cura, que me levou a esse caminho, quando eu estava na graduação e cursei a parasitologia, né, eu acabei não gostando da área, mas é isso, assim, foi isso que foi meu norte, que me levou, né, até onde eu estou hoje em dia. E agora, gente, a gente vai falar sobre o tema que eu separei mesmo para falar para vocês hoje, que é como o período que a gente passa no útero da nossa mãe pode afetar a saúde da próstata em fases mais tardias da vida. E esse conceito, gente, de eu estar lá no útero da minha mãe, lá mais para frente na minha vida, eu vir a desenvolver alguma patologia, está dentro do conceito de DORAD, que é a sigla para a palavra, né, em inglês, Developmental Origins of Health and Disease, que no português seria as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. Então, o que é isso? É uma área bem nova, tá, da ciência, mas que diz, né, que esse período que a gente passa no útero da nossa mãe, ou até o período da infância, é um período que a gente está mais suscetível, né? A gente está em um período mais crítico, e que dependendo, por exemplo, do que a nossa mãe se expor durante esse período, ou do que a gente mesmo se passar ou se expor nesse período, pode nos tornar suscetíveis a desenvolver certas doenças em períodos mais tardios da vida.
E essa área da ciência, ela começou, né, o marco inicial dela foi com um estudo de Barker, em 1986, lá na Inglaterra, que ele viu que havia uma correlação entre mortes causadas por doença cardíaca, né, entre 1968 e 1978, e a mortalidade neonatal infantil entre 1921 e 1925. Como assim? Ele viu que essas crianças que morreram, né, durante esse período, muitas foi por causa de desnutrição, né? E essas crianças que passaram as crianças que passaram por um período de desnutrição durante a infância, mas que conseguiram sobreviver, que chegaram, né, em fases mais avançadas da vida, elas tinham mais suscetibilidade de desenvolverem doenças cardiovasculares. Então, é como se o corpo delas tivesse acostumado com aquela pouca quantidade de comida, e aí, quando, né, mais para frente na vida, elas já começaram a ter uma dieta normal, elas eram mais suscetíveis aos efeitos dessa dieta normal. Então, como assim? Então, essas crianças, né, que tiveram um período de desnutrição, na fase durante a vida adulta, né, por aí, elas, por exemplo, tinham mais suscetibilidade de acumular gordura em artéria do que uma criança que não passou por esse período de desnutrição durante a infância. Então, é essa, né, a ideia principal dessa ciência, né, do Doherty. E aqui, gente, né, eu falei sobre esses estímulos, né, que a gente pode sofrer, mas quais são esses estímulos, né? Então, por exemplo, uma mulher grávida, ela pode, né, e está, né, nós estamos suscetíveis a agrotóxicos, né, que podem contaminar a água, os solos, a químicos, por exemplo, plásticos, ou até metais como alumínio, que é um metal muito abundante, está presente em embalagens e até em alguns antiácidos, né, remédios. Então, também as mulheres grávidas podem ingerir alguns remédios e que pode vir a influenciar, né, na gestação. E durante a infância, a gente também pode estar exposto a tudo isso, né, aos agrotóxicos, aos poluentes, né, plásticos, essas várias substâncias, e também, principalmente, a desnutrição, né, também. E isso tudo pode, né, gerar essa suscetibilidade para a gente desenvolver doenças em períodos mais tardios. E esse conceito de Doherty, ele tem sido muito associado aos de doenças não comunicáveis. Essas doenças não comunicáveis são aquelas que são causadas por estilo de vida, por fatores genéticos. Então, são doenças que a sintomatologia, ela normalmente vem quando já está em um estado mais avançado, né, da doença. Então, por exemplo, doença cardiovascular normalmente vai dar ruim, né, vai dar algum efeito mais grave quando a pessoa já está mais velha, por exemplo, porque a deposição de gordura na artéria mesmo, que né, a gente chama de aterosclerose, ela vai ao longo da vida, uns 40 anos, então é depois de muito tempo que vai ocasionar alguma coisa. Então, segundo a OMS, 70% das mortes anuais em 2017 foram causadas por doenças não comunicáveis. E o link, né, do Doherty com essas doenças não comunicáveis é que a gente vê que, né, esses estímulos durante esses períodos críticos podem levar ao desenvolvimento de doenças não comunicáveis. Então, sim, são doenças graves. O câncer, por exemplo, é uma doença não comunicável. E um caso que foi bastante polêmico, né, durante a história e que encaixa nesse conceito de Doherty foi o caso do dietilestilbestrol, né, um nome bem feio, mas que é um hormônio feminino sintético. Então, ele é produzido no laboratório. Ele não é um hormônio que as mulheres normalmente têm, né, no corpo. Então, entre os anos de 1940 e 1971, o dietilestilbestrol ele foi administrado para as mulheres sob a justificativa de que poderia prevenir, né, o aborto. Então, muitas mulheres grávidas fizeram uso dessa substância. E aí, depois, na década de 70, foi aparecendo muitos casos de mulheres jovens desenvolvendo um tumor, né, o carcinoma vaginal. E é um tumor bem raro. Então, foi aí que eles descobriram, né, esse link. Então, essas mulheres jovens que desenvolveram carcinoma vaginal tinham sido expostas em útero, ou seja, quando a mãe estava grávida, né, ao dietilestilbestrol. Agora a gente vai falar propriamente da próstata, né?
Então, essa é uma das linhas de pesquisa do Lab, o conceito de Doherty e o desenvolvimento de doenças prostáticas. Um estudo que foi feito pelo meu orientador, né, no doutorado dele, foi o que ele expôs fêmeas grávidas ao espionato de testosterona e avaliou a próstata dos filhotes dessas fêmeas. E por que, né, testosterona, né? Que mãe em sã consciência vai usar, por exemplo, esteroide anabolizante durante a gestação, mas pode ser que sim, tá, gente? Pode simular isso, né? O uso de esteroide anabolizante durante a gestação, ou situações em que a mulher grávida ela tem um aumento do nível de andrógenos circulantes no corpo. Quando eu falo andrógenos, né, lembrem de hormônios masculinos. Uma condição que causa esse aumento dos níveis de andrógenos na circulação é a síndrome do ovário policístico. As mulheres que têm síndrome do ovário policístico normalmente têm uma dificuldade bem maior para engravidar. Normalmente ela tem vários ciclos em que elas não ovulam, né? Ou então é bem mais difícil de elas engravidarem, mas pode ser que elas engravidem, né? E se engravidarem, elas vão ter um nível mais aumentado aí de andrógenos na circulação sanguínea. Então, essa exposição à testosterona que foi feita nos ratos foi para simular situações assim. E o que foi visto? Aqui a gente tem a próstata de um animal controle. O animal controle é aquele que a mãe não recebeu testosterona durante a gestação, recebeu óleo só para a gente imitar o estresse, né, que aquelas fêmeas grávidas que receberam a testosterona levou. Então, aqui a gente pode ver os asnos prostáticos. Os asnos são estruturas circulares que vão secretar, né, que vão produzir, né, sintetizar a secreção prostática que vai ajudar a compor o líquido seminal. E esses ácidos aqui, a gente vê que o epitélio deles, que vai estar revestindo, está bem baixinho, né? Não tem uma proliferação grande. Agora, quando a gente já vê essas imagens aqui, que são da próstata de filhotes que as mães receberam o tratamento, a gente já vê uma diferença muito grande, né? Então, vocês percebem esse aumento, né, do epitélio, tem uma quantidade de células bem maior, essas células, né, passou por hiperplasia, né, teve um aumento do número de células. Então, a gente vê, né, que mesmo que tenha sido a mãe que sofreu a exposição, o efeito, né, é bem gritante, né, bem grande. E um outro estudo que foi feito também pelo nosso grupo de pesquisa foi o que avaliou a exposição ao alumínio. Então, as mães grávidas, né, foram expostas ao alumínio e também foram avaliadas as próstatas dos filhotes. Aqui a gente vê, aqui são as pranchas, né, as imagens dos machos, né, da próstata de machos, e aqui da próstata de fêmeas. Então, se a gente fizer uma comparação com o grupo controle, com aquele grupo em que a mãe recebeu o alumínio, então a gente já vê uma diferença, né? Tem um espessamento aqui dessa região que a gente chama de estroma, né? O estroma seria a porção de sustentação da glândula. E aqui, quando a gente compara, né, nas fêmeas, a gente também vê uma diferença, né, bem grande entre os animais controle e aqui os animais que receberam um tratamento, né? A gente vê essa proliferação aqui no epitélio. Então, gente, recapitulando, o Doherty é uma ciência, né, uma área da ciência muito nova, então tem uma possibilidade, né, bem vasta aí de pesquisa, e tanto é porque várias pesquisas nesse âmbito do Doherty, eles veem, né, eles estudam a ação de uma substância só. E normalmente eles tentam mimetizar essa exposição ambiental que a gente sofre, né, diariamente. Mas a gente está exposto, né, não só a uma substância, não só a um tipo de agrotóxico, mas a gente está exposto a várias outras coisas. Então, quase não tem estudo sobre essa exposição, né, a várias substâncias ao mesmo tempo. E pode ser que tenha um efeito cinético, né, que a gente fala, que é quando junta a ação de uma substância com outra substância, pode levar, né, um efeito ainda pior. Então, assim, é uma área que possibilita uma vasta área de estudo, né? Então, quem se interessar, né, é uma área bastante interessante.
E era isso que eu tinha para falar para vocês. Quaisquer dúvidas, se vocês, né, não quiserem tirar por aqui, quiserem falar comigo mesmo, aqui está meu e-mail, vocês podem anotar e podem, né, mandar as dúvidas para mim, que eu respondo tranquilamente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Giovana, pela palestra. Eu particularmente gostei muito que você começou falando da sua trajetória, né, para chegar até aqui. Acho que para muitas pessoas não é muito claro, né, como você vira um cientista, né? E eu até fiz uma pergunta, né, ali no chat. Érico, você pode colocar aí, tipo assim, se você aqui você mostrou uma foto assim, aqui eu estou mais com uma aparência de um cientista, né? E aí eu queria saber qual que é a aparência de um cientista, né? Na minha cabeça, aquela aparência assim, bem estigmatizada, né? Digamos assim, jaleco, microscópio perto, né? Então, para mim, aquela foto, nossa, então realmente eu sou uma cientista, né? Mas de forma alguma, né, gente? Eu aqui também sou uma cientista, né? Sem jaleco, longe do microscópio. Acho que a gente tem essa ideia mesmo, né, do estereótipo de que o cientista, ele, né, tem que usar jaleco, enfim, é importante, faz parte do aparato de proteção, né, do cientista, mas a gente tem cientistas de diferentes áreas, né, e sim. Então a ideia, assim, na verdade, quero aproveitar o gancho que você falou para dizer, assim, que qualquer um pode ser cientista, né, inclusive a gente tem aquela cartilha que o programa distribui, falando, né, da possibilidade de qualquer pessoa de ser cientista, né? Não precisa ter esse estereótipo, né? De que é meio excêntrico, às vezes também, né? A gente é super normal, tá, Sim. gente? Todo mundo que é cientista é normal. Só que vocês sabem que de perto ninguém é normal também, né? Tem essa, né? Brincadeiras à parte aí, né? Vou passar para a próxima pergunta. Tá bom. Que durante a gravidez, o estresse em excesso prejudica o bebê? Por que isso ocorre? Eu nunca vi um trabalho que falasse sobre o estresse, né, propriamente dito, mas com certeza pode sim, porque na situação de estresse, normalmente a gente tem níveis aumentados de cortisol. Então, com certeza, de alguma forma, esses níveis aumentados de cortisol pode afetar o bebê. Agora, exatamente o que vai acontecer, aí eu ainda nunca vi nenhum trabalho nesse sentido. Mas eu, né, se você quiser, se você tiver pegado meu e-mail, né, eu posso fazer essa pesquisa e a gente, né, pode conversar sobre, mas com certeza pode. A síndrome do ovário policístico é causada por genética? É uma boa pergunta, né? É uma doença assim que é multifatorial, né? A gente tem visto que vários outros fatores podem contribuir para gerar essa síndrome. Então, por exemplo, pessoas obesas, pessoas diabéticas. Né? Então, eu até estava lendo um trabalho esses dias falando sobre o efeito da insulina no ambiente ali do ovário que pode contribuir para essa ocorrência da não ovulação, tudo mais. Então, é uma doença multifatorial, a gente não tem uma resposta assim ainda, mas é uma contribuição de vários fatores. Então, genética também pode ser um desses fatores. O suplemento dos diferentes hormônios pode afetar a criança? Se for hormônio, por exemplo, às vezes pode acontecer de uma mulher, por exemplo, que toma anticoncepcional, ela engravida, certo? Então, se ela está tomando anticoncepcional, normalmente ela não vai se atentar para o fato de que ela está grávida. Né? Então, ela continua ali tomando anticoncepcional, mas está grávida. Então, eu estou falando isso porque tem um estudo, inclusive do grupo de pesquisa da Fernanda, né, se eu não me engano, que eles viram, que eles estudaram, né, se o estradiol, né, que tem o etilil estradiol, que é uma das substâncias que tem nos anticoncepcionais, expostos às mães grávidas, poderia, né, afetar alguma coisa na próstata da prole, né, porque a nossa linha de pesquisa, nosso foco é a próstata. E tinha efeito, viu? Então,
Acho difícil, né, você ter uma suplementação hormonal durante a gravidez. É que nem eu falei, uma mãe que usa esteroide anabolizante, por exemplo, durante a gravidez, né, pelo amor de Deus, mas se caso usar, né, então pode ter efeito sim. Tem que ter um cuidado muito grande, né, Giovana, com quais medicamentos, o que você come, né, até de comida, né, tem algumas coisas, enfim, que podem causar. Então, o período da gravidez é um período muito sensível, né? Muito sensível. Inclusive, tem uma ginecologista e obstetra que ela chama Bruna Pitalunga. Ela tem Instagram e ela direto faz palestras. E é engraçado, porque no simpósio de Dohad que teve aqui em Goiânia, ela esteve aqui, e ela fala que muitas mulheres vão lá, né, se consulta com ela quando elas estão querendo engravidar. Então, elas ainda não estão grávidas, elas vão lá querendo engravidar. E a doutora, ela já passa uma série de coisas para essa mulher que quer engravidar. E, assim, durante a gestação, essa médica tem um convênio até com locais assim, que só tem coisa orgânica. Então, essas mulheres só vão consumir coisas orgânicas e segundo ela, né, os bebês dessas mulheres nascem, o desenvolvimento deles é bem maior, né, bem mais acelerado do que o de outras crianças, né? Então é bem interessante, mas é uma realidade muito distante, né? Porque realmente só mulheres com maior poder, né, aquisitivo que vão, né, constar com ela, mas é uma coisa muito interessante, porque os bebês realmente nascem mais espertos. A gente está sujeita, enfim, isso aí a gente vai ficar aqui até 3 semanas conversando, né, Giovana, sobre isso. A gente está sujeita a vários compostos aí que podem causar dano à nossa saúde, né? Sim. Enfim, acho que acabaram então as perguntas. Eu agradeço bastante, Giovana, a sua participação e aproveito para convidá-los e convidá-las aí para as nossas atividades do período da tarde, né? A gente vai começar às 2 horas a recomeçar, né? As nossas apresentações aqui, e aí a próxima palestra, né, que será à tarde, é o tecido adiposo, um órgão bom ou ruim, né? Vamos aí ter essa discussão, que é bem interessante. E então aguardamos vocês às 2 horas, tá? O link também já está disponível. Então, até mais. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Até.